A batalha espiritual exterior. Parte 2. No vídeo anterior, vimos que a batalha espiritual exterior é uma realidade invisível, mas poderosa, que influencia não só indivíduos, mas também sistemas políticos, governos e estruturas sociais. Exploramos como Satanás organiza seu reino com precisão estratégica, atuando por meio de grupos hierárquicos, como os principados, que são anjos caídos designados para influenciar províncias e governantes. A partir de textos como Daniel 10 e Efésios 6, compreendemos que a atuação desses seres espirituais visa frustrar os propósitos de Deus na Terra, especialmente quando se trata da revelação profética e do cumprimento da vontade divina. Agora, neste segundo vídeo, avançamos para uma compreensão ainda mais profunda da batalha espiritual exterior. Com base em Isaías 44 e 45, e na continuação de Daniel 10, veremos como Deus não apenas revela seus planos por meio dos profetas, mas também levanta instrumentos, como o rei Ciro, para cumprir sua vontade, mesmo que esses instrumentos não o conheçam pessoalmente. Lembra-te destas coisas, ó Jacó, ó Israel, porquanto és meu servo. Eu te formei, tu és meu servo, ó Israel, não me esquecerei de ti. Desfaço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados, como a nuvem, torna-te para mim, porque eu te reme. Regozijai-vos, ó céus, porque o Senhor fez isto, exultai, vós, ó profundezas da terra, retumbai com júbilo, vós, montes, vós, bosques e todas as suas árvores, porque o Senhor remiu a Jacó e se glorificou em Israel. Assim diz o Senhor, que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra, que desfaço os sinais dos profetizadores de mentiras e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios, cujo saber converto em loucuras, que confirmo a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros, que digo de Jerusalém, ela será habitada, e das cidades de Judá, elas serão edificadas, e quanto às suas ruínas, eu as levantarei, que digo à profundeza das águas, seca-te, e eu secarei os teus rios, que digo de Ciro, ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz, que digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo, será fundado. Isaías 44 do verso 21 ao 28. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas, que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor, e não há outro, além de mim não há Deus, eu te cingirei, ainda que não me conheces. Para que se saiba, até ao nascente do sol e até ao poente, que além de mim não há outro, eu sou o Senhor, e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal, eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Destilai, ó céus, dessas alturas, e as nuvens chovam justiça, abra-se a terra e produza salvação, e juntamente com ela brote a justiça, eu, o Senhor, as criei. Ai daquele que contende com o seu Criador, e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso, dirá o barro ao que lhe dá forma, que fazes? Ou, a tua obra não tem alça. Ai daquele que diz ao pai, por que geras? E à mulher, por que dás à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou, quereis, acaso, saber as coisas futuras? Quereis dar ordens acerca de meus filhos e acerca das obras de minhas mãos? Eu fiz a terra e criei nela o homem, as minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Eu, na minha justiça, suscitei a Ciro e todos os seus caminhos endireitarei, ele edificará a minha cidade e libertará os meus exilados, não por preço nem por presentes, diz o Senhor dos Exércitos.
Assim diz o Senhor, a riqueza do Egito, e as mercadorias da Etiópia, e os sabeus, homens de grande estatura, passarão ao teu poder e serão teus, seguir-te-ão, irão em grilhões, diante de ti se prostrarão e te farão as suas súplicas, dizendo, só contigo está Deus, e não há outro que seja Deus. Verdadeiramente, tu és Deus misterioso, ó Deus de Israel, ó Salvador. Envergonhar-se-ão e serão confundidos todos eles, cairão, alma, em ignomínia os que fabricam ídolos. Israel, porém, será salvo pelo Senhor com salvação eterna, não sereis envergonhados, nem confundidos em toda a eternidade. Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor, e não há outro. Isaías 45 do verso 1 ao 18. Então, me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu, e disse, não temas, homem muito amado. Paz seja contigo. Sê forte, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse, fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. E ele disse, sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e, saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está expresso na escritura da verdade, e ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Daniel 10 do verso 18 ao 21. Agora, voltando a Daniel 10 do verso 18 ao 21, observe que depois de um principado do reino da Pérsia ter sido vencido, o seu lugar veio a ser ocupado pelo príncipe da Grécia, ou seja, outro principado de Satanás. Isto demonstra que primeiro as coisas acontecem no reino espiritual e então se materializam no reino físico. A derrocada do príncipe do reino da Pérsia permitiu o cumprimento da profecia de Jeremias. Porém, mais tarde, o rei persa vai dar lugar ao Império Grego, pois a posição do Principado da Pérsia foi ocupada pelo Principado da Grécia. Observação importante: Daniel 10 verso 21. Alguns irmãos entendem que, como somente Miguel veio em auxílio ao anjo no episódio da oposição dos principados, para o cumprimento da palavra de Deus por meio da oração de Daniel, então eles entendem que haveria anjos no estado de provação. Ou seja, que 2/3, ou pelo menos parte destes, nem debandaram para o lado de Satanás, nem tomaram partido na luta contra os principados a favor do cumprimento da palavra e da vontade de Deus, como evidenciado neste episódio, através do relato literal deste versículo. Isto explica, em grande medida, Efésios 3 do verso 8 ao 10, quando o apóstolo Paulo diz que pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornaria conhecida de principados e potestades nos lugares celestiais. Isto dá a dimensão da realidade espiritual da palavra de Deus genuinamente pregada, a uma assembleia com as irmãs trazendo no véu a evidência de submissão ao senhorio de Cristo e a resposta em fidelidade dos filhos de Deus em união, suportando todas as provações e tentações por amor a Cristo. Mas não somente isto, mas que também quando a Igreja se submeter voluntariamente à aplicação subjetiva da cruz para a formação de Cristo e a subsequente manifestação do caráter de Cristo em si mesma. Então este seria o ensino prático dado pelo apóstolo Paulo à Igreja em Corinto como instrução e testemunho aos anjos. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem, o cabeça da mulher, e Deus, o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que rape o cabelo. Mas, se lhe é vergonhoso tosquiar-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar véu. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher, do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher, por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça, como sinal de autoridade. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem, independente da mulher.
Porque, como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos, é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória. Pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. 1 Coríntios 11 do verso 3 ao 16. Em certo sentido o apóstolo Pedro fez o mesmo em 1 Pedro 1 verso 12. A eles foi revelado que, não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas que, agora, vivos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas estas que anjos anelam perscrutar. Logo, observe que o mundo espiritual é muito real. Nós podemos impedir a atuação destes demônios, em certo sentido, não dando espaço, ocasião, oportunidade contra nossas vidas, mas não podemos impedir a presença deles, até mesmo na reunião do povo de Deus. Eles estão por toda parte, de forma organizada, buscando observar e atuar em oposição a Deus, a seus propósitos e em oposição ao povo de Deus e seu testemunho. A realidade da imperfeição dos próprios anjos e descrita na palavra de Deus em Jó 4 do verso 17 ao 21. Seria, porventura, o mortal justo diante de Deus? Seria, acaso, o homem puro diante do seu Criador? Eis que Deus não confia nos seus servos e aos seus anjos atribui imperfeições, quanto mais aqueles que habitam em casas de barro, cujo fundamento está no pó, e são esmagados como a traça. Nascem de manhã e à tarde são destruídos, perecem para sempre, sem que disso se faça caso. Se lhes corta o fio da vida, morrem e não atingem a sabedoria. Em Colossenses 1 verso 20, a palavra diz, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. A pergunta que se faz necessária a partir da leitura deste versículo é: o que há de ser reconciliado no céu? Obrigada por assistir até aqui, não percam os próximos vídeos. Graça e paz, irmãs e irmãos.